Glória a Deus. Mateus, em Mateus 4, fala da tentação de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Assim como Jesus, ele foi tentado no deserto, Ele jejuou 40 dias e 40 noites, E depois ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Louvado seja Deus. Jesus, ele não habitou o pecado nele, não habitou a injustiça nele, Porque ele é santo, Ele veio na terra para salvar os pecadores. Mas Deus, ele permitiu para que ele venha ser tentado pelo diabo, para nos dar lição para nós, para nos darmos entendimento para nós, que nós também conseguimos vencer, também conseguimos passar, louvado seja Deus, e não fazer a vontade do inimigo, Glória a Deus. E assim é uma lição, não porque Jesus poderia pecar alguma vez, não, mas é para a gente aprender hoje que nós podemos sim vencer o inimigo, das nossas almas, das nossas mentes, Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O vento aqui levou aqui. Glória a Deus. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, Louvado seja Deus, aleluias. A tentação, glória a Deus, elas nos seguem desde o Éden, desde a época de Adão e Eva, que a tentação ela segue o homem, para que o homem venha escolher, se ele faz a vontade de Deus ou a vontade do inimigo, Então a tentação desde a época de Adão e Eva, ela sempre tentou o homem, Louvado seja Deus. E como diz a palavra em Tiago 1, versículo 14, nós somos tentados e atraídos pela tentação, pela nossa concupiscência, pela nossa má consciência, pela impureza da nossa mente. Louvado seja Deus. A tentação vem para nos testar, mas o homem ele tem que ter a consciência se ele vai cair ou não, Louvado seja Deus. Não é uma coisa que é automático, não. O homem escolhe se ele vai cair ou não, Louvado seja Deus. Nós mesmos somos tentados, louvado seja Deus, pela nossa mente pecaminosa, Louvado seja Deus. E é por isso que não podemos dar brecha para o inimigo, não podemos fazer aquilo que o inimigo quer, Porque ele já está, derrotado em nome do Senhor Jesus, Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Como diz a palavra, fugir da aparência do mal, Aquilo que a gente nem precisa cair para saber, A gente vê que não agrada a Deus, a gente tem que fugir da aparência do mal, Louvado seja Deus. Que a Bíblia diz, se teu olho te faz pecar, arranca, louvado seja Deus. Porque é melhor um membro, ir para o céu com um membro do que o seu corpo todo lançado no inferno, Louvado seja Deus. Então é necessário fugir daquilo que não agrada aos olhos do Senhor, amém? Glória a Deus. Porque, louvado seja Deus, como diz a palavra, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Então temos que estar em vigilância na presença do Senhor, Louvado seja Deus. Porque o grande livramento que o Senhor tem nos dado, para que nós venhamos santificar, nosso corpo, alma e espírito na presença dEle, O Senhor tem dado grandes livramentos e bênçãos para nós. Louvado seja Deus, aleluias. E assim como o diabo, como Jesus, ele venceu o diabo, pela palavra de Deus, Primeiro ele jejuou, orou, e ele venceu o diabo pela palavra, Então nós precisamos orar, jejuar e vencer o diabo pela palavra, A palavra de Deus tem que estar em nosso coração, Louvado seja Deus, para que nós podemos vencer as astutas ciladas do diabo, Louvado seja Deus. Que a nossa luta não é contra o homem, mas é contra Satanás, Da nossa mente e da nossa alma, Louvado seja Deus. Contra os principados e potestades nos lugares celestiais, Em oração nós vencemos o inimigo, Louvado seja Deus. Que às vezes o inimigo usa sim, um ou outro, mas é o inimigo que está usando, não é a pessoa, é o inimigo que está usando. Então a gente vence pela palavra de Deus, Louvado seja Deus. Como purificará o jovem no seu caminho? O Provérbios diz, Observando a palavra do Senhor, Louvado seja Deus. Não só lendo, mas observando a palavra do Senhor.
que nós somos purificados pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. E somos tentados, né, como eu fiz um esboço aqui, né, louvado seja Deus, 3 lições que nós aprendemos, né, sobre a tentação, né. Primeiro, somos tentados pela nossa mente impura, né, louvado seja Deus, que às vezes damos brecha ali e acabamos caindo na tentação. Se não vigiar, cai, né, louvado seja Deus. Como diz a palavra de Deus, né, irai-vos, mas não pequeis, né, a gente se ira, mas não pode pecar, né, louvado seja Deus. Deus sabe que somos fracos, né, mas o Espírito Santo, né, Ele quer habitar em mim e na sua vida, amém, louvado seja Deus. Glória a Deus. E a segunda lição, né, louvado seja Deus. Como eu disse, Jesus ele foi tentado para dar uma lição para nós, né, para que nós venhamos aprender, louvado seja Deus, com Jesus, né, louvado seja Deus. Nele não há pecado, né, ele foi santo, ele foi puro, né, como ele foi crucificado, antes de ser crucificado, ele como cordeiro não abriu a sua boca, né, louvado seja Deus. Ele foi até o fim ali e levou a cruz, né, louvado seja Deus. E no limite ali do seu jejum, da oração de 40 dias, o inimigo foi tentar ele, né? Às vezes estamos no nosso limite ali, e aí que o inimigo, a gente vai receber a bênção, o inimigo tenta, né? Ele faz de tudo para nós tirar a nossa bênção, né? Mas Jesus venceu e nós venceremos também, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como diz a palavra do Senhor, né? O Senhor não dá uma prova maior do que nós possa suportar, né? Antes dá um escape para que nós possamos suportar. Louvado seja Deus. Ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar, né? Porque Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas falhas, né? Então Ele sempre dá aquilo que nós conseguimos suportar. Louvado seja Deus. Como diz a palavra, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então o espírito ele tem que reinar no nosso corpo mortal, né? Louvado seja Deus. Assim como Paulo, né? Paulo, ele disse, estamos livres, mas não para pecar, mas para que Cristo venha habitar em nós, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. E a terceira lição, né? Louvado seja Deus. Precisamos ser provados para ser aprovados pelo Senhor. O Senhor nunca dá uma prova para que nós, sempre para ser aprovado por Ele, né? Não é porque Ele quer dar uma prova para ver, eu vou ver se ele vai cair, vou ver se ela vai cair, não. É para ser aprovados, né? Para que Deus que venha receber algo da parte do Senhor, uma bênção, né? Um milagre, né? Louvado seja Deus. O Senhor nos prova para sermos aprovados, né? Louvado seja Deus. Paulo, louvado seja Deus, ele... acho que foi em Romanos, né? Ele padeceu tentações, né? Foi esbofeteado, né? Ele padeceu tentações, mas ele venceu. Primeiro ele teve que passar pela tentação para que ele vencesse, né? E aí sim, ele passou fome, passou sede, ele padeceu ali na prisão, né? Louvado seja Deus, apanhou também. E ele foi aprovado pelo Senhor, né? Então, um exemplo de Paulo aí, para que nós venhamos seguir também, né? Eu gosto muito de ler sobre Paulo, né? Porque ele nos ensina muito o Evangelho do Senhor, né? Ele não pregou o Evangelho ali porque ele achou, ele gostou. Não, ele teve que ser aprovado e aprovado por Deus para então ser livre para pregar o Evangelho. Que ele estava preso, mas ele estava livre para pregar o Evangelho. Então, não importa a prisão que a gente passa, né? A gente estamos livres para fazer a vontade e o querer do Senhor nessa terra, amém? Louvado seja Deus. Não é coronavírus, não é praga, né? Que vai nos impedir, né? De sermos livres para adorar a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher cananeia, né? Ela pediu para Jesus para que a filha dela venha ser curada. E Jesus, ele não respondeu palavra nenhuma. E aí ela insistiu, né? E de novo, e aí Jesus falou, não convém, né? Tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Ou seja, por que eu vou, os que me seguem eu não vou abençoar e você que não me segue eu vou abençoar? Né? Então Jesus provou a fé dessa mulher 2 vezes. Primeiro ele se calou e depois ele disse isso, né? Louvado seja Deus.
Mas ela insistiu, ela se prostrou diante do Senhor e a filha dela foi liberta, né, para a glória do Senhor. Então o Senhor nos prova para sermos aprovados por Ele, para recebermos aquilo que nós almejamos na presença dEle, né? Louvado seja Deus. Toda aprovação, né? O Senhor, Ele dá um escape, o Senhor não deixa nós perecer, Ele dá uma chance, uma oportunidade para que nós venha se achegar mais a Ele, né? Buscar mais o Senhor, né? As lutas, as provas é para que nós venha se achegar mais a Ele, para que Ele venha se achegar a vós. Louvado seja Deus. Que aquele que confessar diante dos homens, né? O Senhor confessará diante do Senhor. E aquele que negará o Senhor, Ele nos negará também, né? Naquele grande dia. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor, Ele tem recompensa, Ele tem uma bênção, né? Para cada um. Ele tem um propósito para cada um que aqui está, amém? É necessário resistirmos à tentação, né? Resistirmos pela palavra de Deus, assim como Jesus, o diabo tentou ele no deserto. Primeiro foi, né, para transformar as pedras em pães, né? Então o diabo tenta com as coisas carnais da nossa vida. E aí depois o diabo disse, né? Lança-te aqui abaixo para que os anjos venham te socorrer, né? Então ele tenta tanto da forma espiritual como da forma carnal, né? Ele nos tenta de várias formas, mas estamos que estar preparados ali, né? Revestido do poder de Deus para que não venha resistir, para que venha fazer a obra do Senhor, amém? Fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Em Efésios 6 fala, né? Para se revestirmos das armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? E havendo tudo isso, ficais firme, né? Louvado seja Deus. Se revestir cada dia mais, né? Pela palavra, pela fé, pela oração, né? Para que o Senhor venha nos dar fortaleza, né? Cada dia mais na angústia, né? Louvado seja Deus. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, para que ele venha receber a coroa da vida, na qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. E assim o Senhor nos deu, né? Essa palavra, né? O Senhor me falou semana passada, né? E louvado seja Deus. Porque é campanha de libertação, né? Não tem como falar de libertação sem falar de tentação. Se nós vencermos a tentação, a libertação vem, né? A libertação vem em casa, na família, na saúde, né? Em todas as áreas a libertação vem, né? Mas precisamos resistir às tentações, né? Louvado seja Deus. Jesus, Ele podia transformar a pedra em pães. Ele podia cair ali daquela altura e os anjos socorrer. Podia. Mas quem pediu foi o diabo, não foi Deus. Então, por mais que a gente servimos ao Senhor, temos que ouvir a Deus e não ao inimigo, né? Louvado seja Deus. As pessoas na internet estavam perguntando, cadê os crentes para orar por esse coronavírus, né? Mas se Deus quer castigar o povo, deixa Deus castigar, né? Vamos fazer a nossa parte aí e pregar o evangelho do Senhor, né? Louvado seja Deus. A gente tem que orar por eles? Tem. Mas a gente tem que pregar para eles também, porque Deus, Ele consola, mas também castiga também, né? Louvado seja Deus. Aleluias. E assim, né, por essas poucas palavras que o Senhor colocou no meu coração, amém? Palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus.